Pois olha, professor Salés, tem uma pergunta aqui de um telespectador, muito importante essa pergunta, muito interessante, do Luiz Augusto Barbieri. Obrigado, Luiz Augusto, pela participação. Tá? E o Barbieri faz a seguinte pergunta, Salésio. Como fundador e ex-presidente da APROCON Brasil, Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, e do Sindiconta RS, Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, gostaríamos de saber se o senhor é favorável ou não à privatização do Conselho de Contabilidade, tal como quer o ministro da Economia, Paulo Guedes, que encaminhou ao Congresso Nacional uma PEC, a PEC número 108 de 2019, do ano passado. Então, professor, Luiz Augusto Barbieri e nós aqui da bancada e todos os telespectadores gostaríamos de saber a sua opinião, se o senhor é contra ou não a privatização do Conselho de Contabilidade. Muito bem, a pergunta ela é pertinente. E polêmica. Pertinente e polêmica, tá? Porque é um assunto que não é novo. Esse assunto já foi trazido pelo Fernando Henrique Cardoso, que ele quis lá em 98 não privatizar as profissões, ele quis simplesmente que o Estado não intervisse mais na organização, na inspeção e na fiscalização das profissões. Foi aí que entrou o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal simplesmente disse não. Isso, a fiscalização e o controle das profissionais é uma função do Estado. Está previsto na Constituição. E a Constituição não é uma Constituição de 88, Constituição lá de 1937, a Constituição antiga, que diz o seguinte, que compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Olha, então é função privativa da União organizar e inspecionar e fiscalizar os trabalhos que são oferecidos à sociedade. Ora, se são função do Estado, o Estado tem o quê? Que organizar. Organizar significa dizer o quê? Para proteger a sociedade. Então, o que é que fez o Estado? Simplesmente criou os conselhos de fiscalização, já que o conselho de fiscalização substitui o patrão no exercício da atividade. É diferente daquela profissão em que o patrão diz como ele tem que fazer. Então, nós temos profissões, como, por exemplo, o mecânico. O mecânico, quem diz? É o patrão, olha, faz a peça desse jeito. Agora, um médico não é o patrão do médico que diz como ele tem que fazer uma cirurgia, entende? Não é o patrão do contador que diz como é que tem que se fazer os registros. Quem tem que fazer cirurgia, quem tem que fazer os registros contábeis, são as técnicas contábeis, é a ciência contábil, é a serviço da sociedade. Aí o Estado criou o quê? Um órgão que substitui o patrão. Quem é esse órgão? O Conselho de Fiscalização Profissional. Por que isso? Porque ele tem que proteger, não deixar que leigos interfiram naquelas profissões técnicas, acadêmicas, científicas, entende? Então ele tem que dizer, os leigos não podem intervir e tem que fiscalizar para que os não leigos trabalhem corretamente. Então, os profissionais têm um exercício correto da profissão. Exatamente. Proteção à sociedade, né, professor? Exatamente. E o que é que acontece? Aí, a supervisão ministerial. Aí o Estado diz, olha, que depende da profissão, vai estar vinculado a um ministério. Como, por exemplo, os médicos estão vinculados ao Ministério da Saúde, lá os advogados, o Ministério da Justiça, os contadores, né, os Ministérios da Economia, porque esses ministérios é que deveria organizar, que deveria editar as normas, que deveria, enfim, estabelecer os procedimentos de funcionamento. Só que em 98, quando o Fernando Henrique Cardoso diz, vamos privatizar, os conselhos passaram a se sentir privatizados e agir como dono fossem. E com isso o Estado passou a não intervir mais. O Estado não intervindo, eles se sentiram donos dos conselhos e começaram a usar o dinheiro da maneira como eles querem. Ou que seja, aplicar o dinheiro não na proteção da profissão, mas sim esse dinheiro foi aplicado para benefício dos conselheiros, para benefício daquele grupo que comanda.
E esses conselheiros que hoje estão agindo dessa maneira são favoráveis. Só porque nós, profissionais que queremos o bem da sociedade, queremos o bem da profissão, somos totalmente contrário a esta PEC. E eu gostaria, inclusive, que vocês se atentassem ao que está escrito na PEC 108, que não é simplesmente privatizar. Veja o que é que diz a PEC. A lei não estabelecerá limites ao exercício da atividade profissional. Ok? Então, a lei não estabelecerá limites ao exercício da atividade profissional ou obrigação de inscrição no conselho profissional. Ora, a lei não estabelecerá limites ao exercício, isso é uma coisa muito séria, nós não podemos permitir isso. A lei tem sim que dizer quem são os profissionais e como tem que agir. E os conselhos não podem ser privatizados, não. O conselho tem que estar sob supervisão do Estado para que o dinheiro arrecadado do imposto seja aplicado em benefício da profissão. E que os profissionais sejam efetivamente fiscalizados. E o conselho que tem que cumprir a sua obrigação, ele não pode ser privado. É por isso que eu digo, tudo certo. O que precisa o Estado, sim, assumir a paternidade que abandonou. Isso sim, nós temos que torcer para que, temos que lutar para que os ministérios assumam a paternidade e dê a esse órgão seriedade, ética e faça com que eles realmente trabalhem como deveria trabalhar. E não simplesmente só porque não funciona, vamos privatizar, porque aí nós abandonamos eles e eles fazem o que querem. Isso não pode. O Brasil tem que entrar o quê? Tem que entrar na ordem, tem que ser ético, nós temos que organizar. O Brasil precisa de organização, de disciplina e moralidade. Isso começa, né, Salésio, pela escolha dos conselheiros, pela escolha de quem vai dirigir os conselhos. Quer dizer, o conselho tem que fazer a sua atuação e não desviar a finalidade do conselho. Esse é o grande problema e o Estado serve para isso. Exatamente para evitar isso. Agora, se o Estado não está fazendo bem a coisa, também tem que se cobrar do Estado. Salésio, muito obrigado pela tua presença aqui, neste espaço, conversando sobre contabilidade.